Olá, continuando essa série, o cientista espiritual André Luiz, hoje na lição 103, eu vou falar sobre a linguagem dos espíritos. A linguagem dos espíritos. Quando o espírito, ou seja, o jeito desencarna, o espírito desencarnado tem linguagem. A linguagem é algo complexo. A linguagem custou muito tempo para ser formada. Você imagina lá atrás, no processo evolutivo, lá nos animais, eles começam a dar sinais de linguagem, mas a linguagem vai ficar bem organizada no homem, quando as próprias cordas vocais são alteradas no mundo espiritual. Há toda uma alteração para que, nesse perispírito, para poder nascer o homem com linguagem, que é feito lá no infra-humano, que vai ser feito isto. E se organiza. E, naturalmente, vai ter dificuldade. É igual a linguagem, você tem que fazer as letras, fazer as palavras, fazer a sentença, vai custando tempo para ser formado. E aí foi formado por regiões diferentes, foi criando-se idiomas diferentes, existe essa variedade. Muitos idiomas já desapareceram, já estão mortos, muitos ninguém nem conhece, nem sabe, porque não ficou registro, mas muitos estão, e muitas dessas que tem atuais desses idiomas, muitos irão desaparecer com o correr do tempo. Mas no mundo espiritual, como é que ele fala? O sujeito vai falar o inglês, o português, o espanhol, qual é a linguagem que ele usa? Então, naturalmente, que os espíritos, quanto mais vai evoluindo, a linguagem dele vai ser, por exemplo, o próprio pensamento já é uma linguagem. Porque o próprio pensamento e as emoções dele, os seus sentimentos, vai criar uma áurea ali em volta dele, vai criar uma áurea que vai apresentar coloração, vai apresentar cheiro, vai apresentar vibrações, que tudo no universo é vibração. Então, se o sujeito, o pensamento que precisa da frequência luminosa, ele tem a frequência luminosa, que depende da frequência que ele está usando, ele vai usar. Mas nos espíritos mais evoluídos, basta o pensamento, a presença dele, ele vai exteriorizar o que ele é, os sentimentos dele, a vibração. Uma pessoa toda cheia de amor, ele tem um tipo de frequência. Uma pessoa que é mais ligada à caridade, ligada à intelectualidade, ligado às tendências variadas, vai influenciar um sobre o outro. E ele, basta olhar para o outro, o pensamento, ele vai perfeitamente entender, ele não precisa usar a linguagem nossa. Mas no mundo espiritual, ele precisa da linguagem. Precisa da linguagem. Você vê que os espíritos atrasados, às vezes ele está numa frequência tão atrasada que ele não vê um espírito mais evoluído junto dele. Ele não vê. Ou seja, a frequência dele é como se estivesse limitada aos seus órgãos de sentidos humanos ainda, que é muito limitado, esses órgãos de sentido nosso. Ele tem uma capacidade pequena. Então, ele precisa, às vezes, ele ouvir e, às vezes, escutar na capacidade que ele tem de entendimento. Então, é por isso que é difícil. Você imagina o sujeito desencarna um índio e vai jogar ele numa região civilizada, ele vai ter dificuldade de entendimento. É mais fácil para ele ali onde ele estiver, ali usar. Então, essa linguagem, no mundo espiritual, ela ainda precisa até do idiomas. Como tem uma variedade imensa, aqui do planeta nosso apareceu o Zamenhof para criar a linguagem uma linguagem nova que servisse de comunicação entre nós, o Esperanto, que ainda não é dominante, mas já tem um número grande de pessoas que falam o Esperanto. Então a linguagem vai mudar. Agora, a proporção que for evoluindo, o pensamento é a maior linguagem. Por isso que Jesus disse, basta pensar. E os espíritos mais evoluídos, ele evita pensar coisas
que vai prejudicar o seu processo evolutivo. Ele normalmente ele vai na direção do bem, do amor, do perdão, da, da fraternidade, que é um pensamento que faz com que a linguagem fique, o ambiente todo mude. Nessas colônias, eu lembro o André Luiz descrevendo no nosso lar, ele dizia, o enfermeiro lá, Lisias, dizendo para o André, André, as pessoas evitam aqui pensar mal, para que a vibração da cidade fique melhor. Então, esse pensamento do amor, ele vai privilegiar. E ele diz que na colônia tem vários ministérios e tem espíritos mais evoluídos que trabalham em ministérios que normalmente a linguagem deles já é uma linguagem toda voltada para o bem. Então, com o correr do tempo, nós vamos aprender a usar melhor a possibilidade de linguagem nossa. E, normalmente, a linguagem mais importante é a linguagem indo na direção de Deus. E ninguém ensinou uma linguagem essa melhor do que Jesus, quando fala de amai-vos uns aos outros. Esse amai-vos uns aos outros é talvez o maior poder de comunicação que os espíritos têm entre eles e vai refletir em cima de toda a sociedade. Você imagine, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Terra. Por exemplo, o Evangelho no Lar, que o Espiritismo ensina, mas também as igrejas ensinam isto. Agora, se faz Evangelho no Lar, se tem, vamos botar um exemplo hipotético, 10 milhões de casas, se 100 casas faz Evangelho no Lar, ainda a influência dela é pouca em cima das outras. Mas na hora que 1.000 fizer, na hora que 10 mil, na hora que 1 milhão, 2 milhões, quanto mais pessoas forem fazendo, mais influência vai exercer em toda a sociedade. Então, quanto mais os espíritos educar o seu pensamento, mais vai evitar falar mal, evitar criticar, evitar inventar coisas caluniosas, trabalhar no sentido sempre de ir na direção de Deus. Então, a linguagem dos espíritos é algo também que ainda não é discutido no mundo acadêmico, mas com certeza será discutido em breve tempo. Que Deus guarde vocês e até o próximo encontro nosso.